agradecemos esse tempo que podemos estar juntos, estudando tua palavra, pedimos a tua graça, a tua misericórdia e principalmente a tua sabedoria e discernimento para percebermos as tuas verdades e, mais que isso, que possamos estar aplicando nas nossas vidas. Entrego a vida de cada um aí nas tuas mãos, que o Senhor esteja falando, sondando nossos corações. É o que eu te peço e agradeço, a Deus, em nome de Jesus. Amém. Ok. Então, vamos lá. E aí? Ah, tá. Ué, o que aconteceu? Aí. Agora deu, né? Foi. Tá. Então, vamos para falar sobre juízo espiritual e discriminação. Na hora que eu li, eu fiquei pensando, esse negócio de discriminação, a gente pensa para o lado negativo, né? Mas aqui é no sentido de você conseguir avaliar bem as pessoas, né? Não assim no julgamento, mas você conseguir discernir as pessoas como elas são, tá? Mateus 7,6 parece que é uma coisa que é um outro assunto, né? Mas, na verdade, é a conclusão daquilo que Jesus já tinha falado antes. Então, pode ler. Então, vou ler. Mateus 7,6. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virão contra vocês e o atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Uhum. Termina assim? É. Aqui no meu fala, voltando-vos de lacerem, né? Tá bom. Quer dizer, ele vai destruir, né? Então, assim, conforme aquilo que a gente já estudou, né? Os 5 primeiros versículos, a gente viu da gente não julgar para não sermos julgados e não julgarmos nesse sentido de estar condenando o próximo, né? Tá? Então, para que você possa ter um bom equilíbrio, precisa compreender essa observação final que Jesus faz, tá? Nos 5 primeiros versículos, e com esse versículo 6, ele dá uma instrução final. Não podemos julgar de uma forma que condena, mas devemos julgar de forma que a gente consiga discernir, né, e perceber as diferenças dos tipos de pessoas, tá? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Da gente não ser excessivamente críticos, né? Mas a gente saber discernir. A diferença entre os dois é que a primeira só tende para a censura, né, a condenação do próximo, como se nós fôssemos juízes superiores a eles para poder condenar as pessoas. No segundo, da gente ser discriminar as coisas, que as escrituras falam que a gente tem que provar, né, para saber, para testar os espíritos, então, para a gente saber perceber as coisas. Aí, em Mateus 7,15, diz que é para a gente acautelar dos falsos profetas. Como a gente pode acautelar se a gente não exercer esse juízo, né, esse discernimento? A discriminação, né, da gente conseguir perceber essas pessoas. Tá? Então, há uma ligação em relação aos 5 primeiros versículos com esse versículo 6.
Que tem gente que acha que não tem nada a ver, tá? Que é uma outra história. Mas o Senhor estava falando que a gente primeiro precisa livrar, né, do argueiro para a gente poder ajudar o outro a conseguir enxergar, né? Então, aí Jesus então fala que agora você tem que aprender a discernir, a discriminar as coisas, né? Além de a gente reconhecer os argueiros e traves, a gente deve saber distinguir entre um indivíduo e o outro indivíduo. E então aqui ele trata como a gente deve tratar com as pessoas e saber discriminar, né, de um indivíduo para o outro. Então, quando ele usa essa expressão de cães, não, primeiro vamos falar da pérola, né? A pérola, ele estava se referindo à verdade, que é santa, e que então é simbolizado nas pérolas, né? Que é uma coisa preciosa, uma coisa importante para a nossa vida, né? As verdades da palavra de Deus. Cães, normalmente, não é a mesma interpretação que a gente vê cães como aqui no Brasil, por exemplo. Cachorrinho do Vini, né? Assim, como um animal doméstico. Quando Jesus usa o termo de cães, essa terminologia para os judeus, né, naquela época, o cão era considerado um carniceiro das ruas, e o seu próprio nome representava o próprio, não fazendo lembrar animal doméstico, e sim um animal meio selvagem. Ah, lembra também, né, quando bem no comecinho lá da criação, né, é associado a um animal selvagem mesmo que não tem domínio, assim, né? Tá? Então, não é como nossos animaizinhos domésticos, bonitinhos, que faz companhia, que, né, obedece. Eles era animal, considerado animal meio selvagem, feroz e perigoso. E, paralelo a isso, os porcos, para os judeus, representava tudo o que havia de mais imundo e que era tremendamente repudiado. Tá? Então, tanto os cães como os porcos não era uma expressão agradável de receber. Ok? Então, Jesus, aí alguns ficam falando que, tá, os cães e porcos, então, são os incrédulos, já que Jesus estava falando para os crentes, né, nesse Sermão do Monte, mas não necessariamente, tá? Porque a mensagem de salvação é para os incrédulos. Então, aqui, quando Jesus fala para não dar as pérolas aos porcos, né, não dar as coisas importantes para os cães e para os porcos, não estão se referindo necessariamente aos incrédulos. Mas pode haver incrédulos que são cães e porcos, e pode haver crentes que são cães e são porcos, tá? Com essas características de pessoas que não são que aprendem, que estão, que têm um coração sujeito, quebrantado, né, pronto para ouvir a mensagem. Porque tem aqueles que não querem receber, né, ensino, não querem receber correção, não querem mudar de vida, e tem essa postura que não é legal. Tá? Então, aí em Lucas 23, porque assim, se a gente olhar como Jesus tratou algumas pessoas, ele tratou de uma forma diferente com Natanael, tratou de uma forma diferente com Nicodemos, tratou de uma forma diferente com a mulher samaritana, né? Ele tinha uma atitude diante dos fariseus e tinha uma outra atitude diante dos publicanos e de pecadores, né? Jesus muitas vezes foi duro com os fariseus e os escribas, porque eles eram hipócritas, não estavam abertos para aprender, né, ou mudar de vida,
mas tinha essa postura meio de que são melhores, né? E que sabem mais. Então, talvez eles tinham essas posturas que Jesus quis dizer dos cães e dos porcos, tá? Apesar que o povo achasse, né? Olha, são os conhecedores da lei, são os caras mais santos, são os caras mais assim, mas era o que, né? Alguns imaginavam. Eles só tinham imagem, porque a vida mesmo era podre, né? Lá dentro deles. Vamos ver uns versículos aí do Lucas 23. Lucas 23, de 6 a 9. Pode ler quem quiser. Bom, vou ler. Lucas 23, de 6 a 9. Ouvindo isso, Pilatos perguntou: Este homem é da Galileia? Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele e fazia muito tempo que queria vê-lo. Ele desejava ver Jesus fazer algum milagre. Então, fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. Então, aqui, um pouco antes, Pilatos faz pergunta para Jesus e ele responde para Pilatos. Mas quando Herodes, que queria só a sensação, né, ver milagres, saber essas coisas, ele só estava curioso. Herodes não queria ter conhecimento realmente de Jesus. Então, como Jesus lidou com isso, ele não respondeu nada. Saber tratar de modo diferente, conhecendo como as pessoas são, né? Então, Jesus, ele fala que a gente tem que aprender a discernir, né? E como poder tratar com as pessoas. Aí, Paulo também, ele tem os exemplos dele. Atos 13, 46. Atos 13, 46. Uhum. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram: era necessário que as palavras de Deus fossem anunciadas primeiro a vocês, que são judeus. Mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra a não-judeus. Uhum. Parece uma palavra dura, né? Mas eles ofereceram, eles levaram a mensagem para os judeus, mas os judeus rejeitaram a mensagem de salvação e de nova vida. Então, eles falaram, então, nós não vamos mais falar para vocês e nós vamos anunciar para os não-judeus, né? Atos 18, 6. Atos 18, 6. Mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse: se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. De agora em diante, eu vou anunciar a mensagem a não-judeus. Eles se opuseram e ainda blasfemando, né? E então Paulo decidiu, olha, eu estou tirando até o pó da minha roupa para não ter mais nada com vocês. Lembra, Jesus já tinha falado para os discípulos, né? Se não te receberem nas casas, você tira até a areia que tiver nessa sandália, né? Porque lá não é digno nem, né? Então não carrega mais nada de lá, né? E tipo assim, entrega mesmo para aquele que é desse mundo, né? Então, parece duro, mas aqui é muito claro, eles estão discernindo entre as pessoas, entre aqueles que não quiseram receber, né? E aqueles que estão abertos para receber. Então, como eles não quiseram receber, agora Paulo assim decidiu que eles iam para os gentios ou não judeus, né? Tá?
Então, aqueles que fazem oposição, eles são como os cães e são como os porcos, tá? Então, essas pessoas é que eles não estavam, Jesus quis dizer, para não entregar, né, a mensagem da salvação para essas pessoas. Então, algumas coisas para a gente identificar o que essa passagem, o que esse versículo quer nos dizer. Primeira coisa, nós devemos reconhecer os tipos e pessoas diferentes e devemos aprender a discriminar entre esses tipos, tá? Eu acho assim, a gente tem que levar o evangelho para todos, né? Mas, muitas vezes, alguns querem levar a mensagem da salvação de uma forma única. Vou falar do mesmo folhetinho, vou dar esse folhetinho para essa mulher, vou dar esse folhetinho para essa criança, vou dar esse folhetinho para esse senhor. A gente tem que aprender que cada pessoa tem suas necessidades e né, a mensagem é a mesma, mas os métodos que a gente usa para levar essa mensagem tem que ser diferenciado, tem que ser adequado para cada tipo de pessoa, né? Não vou levar um folheto super explicando, né, bem difícil por uma pessoa que é analfabeta, por exemplo. Como é que eu vou evangelizar para uma pessoa assim? Então, a gente tem que saber reconhecer e não pregar de uma forma mecânica, né, dar testemunho de uma forma mecânica, mas você tem que apresentar de uma forma que as pessoas consigam perceber e entender, né? Então, para cada pessoa, você tem que saber discernir, né, como a pessoa é e naquilo que ela necessita e a forma como você pode falar com ela. Outra coisa muito importante, a gente precisa ter o conhecimento da própria palavra para poder, né, saber usar. Se você não conhece, como você vai levar o evangelho para as pessoas? Certo? Então, precisamos conhecer. 1 Coríntios 9, 22. 1 Coríntios 9, 22. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Tá? Esse é o exemplo de Paulo. Então, Paulo, ele procurava ver como podia comunicar a mensagem para as pessoas. E aqui ele fala, né? Eu faço tudo para com todos, para que de alguma forma eu consiga ganhar pelo menos alguns. Porque realmente tem gente que não vai querer, né? Por mais que você se esforce, por mais que você se dedique, tem pessoas que não estão com o coração aberto, né? Então, nós temos que ter esse exemplo de Paulo, da gente procurar fazer de todas as formas possíveis. Não deu certo? Então, entregue para o Senhor, né? Porque às vezes a gente fala, mas a pessoa está fechada e ela não quer, né? E então, a gente precisa estar conhecendo as pessoas que estão abertas e perceber as pessoas que rejeitam e a gente ficar em paz, né, com aquelas que a gente percebe que rejeitam, que está duro, que está, às vezes não é o tempo também, né? Então temos que estar orando em relação a isso. Eu ficava vendo, sabe? Tinha umas pessoas que vão na praça e abrem a Bíblia e fica falando. Eu sempre pensei, falei, isso aí é jogar a pérola aos porcos, porque ninguém está ouvindo, né? Mas são métodos, né? Às vezes alguém é alcançado por esse método que às vezes a gente fala, está jogando pérola aos porcos, né? Falando do evangelho para que ninguém, está todo mundo passando, correndo, mas vai chegar para a pessoa que precisa, né? A gente também não pode menosprezar.
tá? Mas a gente precisa aprender a discernir e perceber as pessoas. Então, a gente tem que saber avaliar, tipo, ler as pessoas, né? Tá? Segunda coisa, nós precisamos aprender a distinguir entre um tipo de pessoa e o outro, mas a gente também precisa tornar-se eficiente quanto àquilo que convém oferecer para as pessoas, a cada tipo de pessoa, tá? Então, ninguém vai tratar o Pilatos ou um Herodes da mesma maneira. A pergunta que foi formulada por Pilatos pode ser respondida, mas não se diz nada para o Herodes, tá? Então, esse é um exemplo como Jesus lidou com esses dois homens de autoridade, né, que eram romanos e de uma forma diferente. Então, a gente tem que olhar para as pessoas, sendo sensíveis a elas, para a gente perceber aquilo que pode atingir melhor para cada indivíduo e cada situação. Então, a gente tem que ter esse discernimento, essa capacidade de ler, de perceber as pessoas, tá? Às vezes, não é muitas palavras, às vezes precisa de uma atitude, né? Um amor, um abraço, uma aceitação. Então, a gente precisa saber como oferecer aquilo que a pessoa está precisando. Tá? E aqui eu coloquei uma coisa importante, que às vezes a pessoa, um novo convertido, né, vem para Cristo, e aí, de alguma forma, acaba, né, se a pessoa é disposta, acabam oferecendo um cargo, né, uma posição alta, então é uma recomendação assim da própria palavra de Deus para a gente tomar cuidado, porque é um cargo muito de muita responsabilidade para uma pessoa que ainda não tem muito conhecimento e experiência com Deus. Por isso que a gente não coloca novos convertidos assim, já num cargo, né, ocupando uma posição alta, tá? Então, todas essas coisas a gente tem que saber distinguir. Terceiro, devemos ter cuidado quanto à maneira como apresentamos a verdade, né? Além do método, a gente precisa avaliar as pessoas, porque algumas coisas podem ser ofensivas para algumas pessoas, mas para outras pessoas não, né? Então, tem gente que tem dores não tratadas e dependendo do assunto ou da forma como a gente expressa, pode ferir, pode, né, sentir-se atacada, em vez de ser uma mensagem que liberta, né? E então, assim, a gente tem que saber, então, como falar, porque às vezes o modo como a gente fala pode servir como um escândalo para as pessoas ou uma pedra de tropeço, né? E, em vez de ajudar, atrapalha mais, né? Mais do que. Então, que Deus nos dê misericórdia, porque a gente não seja instrumento, né, para fazer com que a pessoa queira blasfemar ou amaldiçoar. Então, que nós não tenhamos essa sabedoria de poder saber como falar a verdade, e Gálatas diz que é para a gente falar a verdade em amor, né? Que a gente nunca seja escândalo para outras pessoas e nem ofensivos. E então, por fim, devemos reconhecer, né? Devemos aprender e reconhecer qual o aspecto particular da verdade divina é apropriada para cada caso em particular, tá? Então, por exemplo, para uma pessoa que ainda é incrédula, que não conhece a Cristo, a única coisa importante que a gente tem que explicar é que nós somos salvos pela fé, que nós somos justificados pela fé.
Não adianta a gente querer colocar um monte de doutrinas, né, que ele não vai conseguir compreender, e aquilo que é mais importante é apenas isso, né, que ele é salvo pela fé. Quando Jesus foi conversar com a mulher samaritana, ela queria conversar sobre vários assuntos, onde eu devia adorar, e ela queria entrar em temas, né, aquilo que é diferença entre judeus e samaritanos, mas Jesus não respondeu nada do que ela estava perguntando, né? Jesus queria que ela tivesse esse tempo para examinar-se a si mesmo, pensar sobre sua vida, pecados e a necessidade que ela tinha de salvação. Então, a gente precisa, assim como Jesus, saber avaliar as pessoas, né, para saber a mensagem que a gente pode compartilhar. Então, tudo isso tem a ver da gente não estar jogando pérolas aos porcos, porque tem pessoas que não têm compreensão, né, das verdades muito profundas da palavra de Deus. Vamos ler lá 1 Coríntios 2:6? Bom, 1 Coríntios 2:6. Porém, para os que estão espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria. Mas não é de uma sabedoria desse mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. Uhum. Paulo, então, ele faz uma distinção para as pessoas que têm capacidade para ler e para aquelas pessoas que não têm essa capacidade, tem que dar que nem o leitinho mesmo, não dá para dar comida sólida, né? Então, tem assuntos que a pessoa, você tem que perceber como a pessoa consegue compreender, né? Então, não adianta querer tratar coisas profundas com aquela pessoa que é novo convertido, que não tem muito conhecimento, e a gente saber distinguir, porque vai ter um momento certo para falar sobre esses assuntos mais profundos, quando a pessoa tem uma intimidade mais profunda com Deus, tá? Então, conclusões gerais. Na verdade, né, há um efeito devastador do pecado sobre o homem, que pode fazer, né, resultar na queda e torná-lo como um cão e um porco, né, em relação à verdade divina. Por quê? Por causa do pecado, a pessoa se torna antagônica a Deus, tá? Por causa do pecado. Romanos 8:7. Romanos 8:7. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. Acabam se tornando como cães e como porcos, né? Ficando contrários a Deus. Tito 3:3. Tito 3:3. Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo e passávamos a nossa vida no meio de malícias e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Tá? Então, olha só, o efeito do pecado na vida do homem, trazendo divisão, né? Trazendo essa inimizade, esse ódio, né? Essa coisa contrária dos outros, né? Aqueles que odeiam ao Senhor, eles não estão sujeitos à lei de Deus, né? Não pode estar. Tá? Então, aquele que está em pecado são inimigos, são alienados, estão contra Deus, né? Então, é por causa do pecado, é a consequência do pecado na vida do homem. Infelizmente, né? E aí, o pecado também afeta a atitude desse ser, né, em relação às verdades divinas,
Então, às vezes você vai tentar colocar uma palavra de Deus para uma pessoa assim, é jogar pérola aos porcos, tá? Mas, assim, a gente vê como elas estão presas, né? As mentiras de Satanás, e a gente, na verdade, precisa, né? Precisa levar a verdade, né? Para, de alguma forma, elas serem libertas, para poder conhecer a verdade em Jesus, né? E Jesus, quando ele olhava para aquele povo, né? Para aquelas pessoas que ainda não o conheciam, ele teve profunda compaixão com essas pessoas. E ele procurava ensiná-las, né? E para que elas pudessem aprender sobre a verdade e entender o plano que ele tinha, né, de vida para essas pessoas, tá? Essas pessoas precisam de uma nova natureza, né? Precisa nascer de novo, precisa ter uma vida nova com Cristo, tá? Hebreus 6:1. Hebreus 6:1. Assim, vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. Uhum. Mesmo que, né, as pessoas têm níveis de conhecimento diferentes, mas a gente está nesse processo de chegar, né, a se tornar como Cristo, que é perfeito, né? Então, a gente precisa estar nessa busca. Talvez a pergunta para nós é: nós estamos crescendo no conhecimento da Bíblia? A gente tem fome e sede dessas doutrinas mais elevadas, dessa sabedoria que Paulo tinha e que ele estava dizendo para as pessoas também que estavam buscando a perfeição? Será que eu estou avançando ou eu estou parado? Será que eu estou progredindo e conhecendo cada vez mais as verdades? A gente tem que ter esse tempo para avaliar e examinar nós mesmos e pedir para o Senhor nos ajudar, né? Porque tem gente que fica estacionado, né? Conhece um pouco das verdades, mas para por aí. Então, Paulo mesmo, ele condenou os coríntios quando ele disse: quando vocês já deviam ser maduros, comendo carne, tem que voltar para aquilo que é leitinho, né? Porque vocês estão como bebês. Quantas pessoas estão dentro da igreja que está assim, estacionada? Quanto tempo está dentro da igreja que já devia ser maduros, mas ainda são bebês? Então, a gente tem que estar sondando e pedindo para o Senhor mostrar para nós, para a gente também estar buscando esse crescimento, cada dia mais, né? A gente não ficar parado. Mateus 11:15. Mateus 11:15. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Parece tão óbvio, né, essa frase, mas quanta gente não está ouvindo de Deus, quanta gente não está, né? A gente até fala, tem aquela frase que famosa que todo mundo fala: nós temos 2 ouvidos e uma boca, porque é para a gente escutar mais do que falar, né? Mas tem muita gente que prefere só falar, não está ouvindo. E aí fala bobagem. Não ouve de Deus e fala bobagem, né? Infelizmente. Então, que a gente possa ter. E que nem a gente vê lá em Apocalipse, para cada igreja teve uma palavra de Deus, e ele sempre falava: quem tem o Espírito de Deus vai ouvir. Então, quem tem ouvidos, ouça. Né? Parece óbvio, mas tem muita gente que não ouve.
né? Não quer saber o que Deus quer dizer, não quer saber aquilo, principalmente em relação ao seu pecado, à sua vida, que precisa ser corrigida, que precisa ser transformada, né? Essa parte é a mais difícil mesmo. E ninguém quer ouvir, ai, falando que você é pecador, ninguém quer ouvir isso, né? Ah, você está errando aqui. A gente só quer ouvir os elogios, a gente quer ouvir as coisas boas. Mas para a gente crescer, a gente precisa saber ouvir, né? Ouvir de Deus, ouvir também das pessoas mais maduras que podem nos ajudar, tá? Então, ele fala assim, esse autor, ele faz uma última pergunta, que é o seguinte, ele acha, e ele faz essa pergunta para a gente analisar, para a gente meditar, que é difícil as pessoas conseguir compreender a verdade das Escrituras se não tiver quem os explique. Eu penso, eu discordo um pouquinho com ele, sabe? Porque eu acho assim que a palavra de Deus é tão viva. E o Espírito Santo pode ministrar no coração das pessoas somente pela palavra. Eu acredito sim que Deus pode falar na pessoa, mas muita gente não consegue compreender, né, as escrituras, realmente. Eu lembro que quando eu estava na igreja do Bosque, estava fazendo a preparação para o batismo, né? Então eram pessoas assim que eram novos convertidos, né? Então não tinha muito conhecimento da palavra. Aí eu estava usando aquele texto de Zaqueu, né? Que subiu lá na árvore para ver Jesus, né? Então eu falei, há multidões na nossa frente que muitas vezes nos impede de ver a Jesus. Eu falei, quem são as multidões? Pode ser mesmo as pessoas da igreja que não dão bom testemunho, que impede da gente ver Jesus. Pode ser as pessoas que são do mundo mesmo, que são mais atraentes, que impede a gente de ver Jesus. Aí eu fui falando as coisas, né? E que a gente é que nem o Zaqueu, baixinho, porque a gente quer tentar pela nossa própria força chegar até Deus, mas a gente não pode chegar até Deus, né? Então a gente precisa de Jesus para chegar até Deus. E fui falando essas coisas e ele falou, mas como é que você tira, vamos dizer assim, essas verdades dessa passagem da Bíblia, que eu não consegui ver nada disso. É, porque é a diferença, né? Eu já tenho uma caminhada de vida com Deus, então a gente tem um discernimento da própria palavra. E aí, né, a diferença daquela pessoa que não conhece, né, a palavra de Deus, acaba ficando incompreensível essas verdades. Então, esse autor, ele fala que o método natural, vamos dizer assim, que a pessoa aprenda sozinha, né, é muito difícil. Realmente, algumas pessoas sim, mas eu conheço histórias de pessoas que se converteram só lendo a Bíblia. Não teve intervenção humana, sabe? Não teve ninguém falando, falando a mensagem. Mas aí ele fala assim, que o método normal, né, de ficar, da pessoa conhecer a Cristo sozinho, só ouvindo a palavra, eu acho que Deus usa todas as coisas, né? Deus pode fazer, né, de todas as maneiras. Então, não é ruim você dar a Bíblia para alguém, né, esperando que ela se converta, porque uma hora o Espírito Santo pode falar, mas tem hora que ela não vai entender. E aí, talvez precise de alguém para explicar. Então, vamos ver essa passagem de Atos. 8, 30 a 31. Os 8, 30 a 31. Quer ler? Lê, Beck. Lê. Vai você com o seu brrr. Vai você com o seu truque. Tá até me deixando tirando sério, mas tudo bem. Atos 30, 8, 30 a 31. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou, o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário.
Então convidou Felipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. Tá? Então, aqui é um exemplo de uma pessoa que não consegue compreender, está lendo ali, né? Mas não consegue entender as verdades espirituais. Então, às vezes, tem pessoas que estão tão cegadas pelo pecado, muitas vezes, ou pelas coisas desse mundo, que não consegue perceber a realidade espiritual. Então, precisa de gente para poder explicar, tá? E ali, porque o Felipe estava sensível ao espírito, né? Porque o espírito levou lá para perto da carruagem. E pensa, parece meio, até assim, a gente meio que ri um pouquinho, né? Ficar imaginando lá o Felipe correndo atrás da carruagem para achar uma oportunidade para falar com esse eunuco, né? Né? E ter essa sensibilidade para falar assim, você está entendendo o que você está lendo? Né? E saber o momento certo, né? Até que esse eunuco falou assim, eu não estou entendendo se não tem ninguém para me explicar. E aí, então, Felipe explica, né? E ele se converte e quer já ser batizado. Então, viu uma aguinha ali, aí o rio, então já batizaram ali, né? Então, muitas vezes a gente tem pessoas que estão só esperando alguém para ajudar a explicar. Então, a gente possa estar com esse coração sensível, né, para poder ser um instrumento de Deus, não para escândalo, mas que possa ser para ajudar as pessoas a conhecerem a Deus. E nós, muitas vezes, somos preguiçosos e a gente não está muito preparado, né, para essa missão de compartilhar o Evangelho para outras pessoas. Então, que nós possamos estar preparados, que possamos ler, precisamos conhecer, aprender, buscar mais de Deus, né? Nunca achar que está suficiente, mas a gente sempre está procurando crescer e aprender mais. Amém? Alguém quer comentar? Quer perguntar alguma coisa? Quer compartilhar alguma experiência que tiveram sobre isso? Que não é fácil, na verdade, né? Pode falar, Beth. Me fez lembrar, eu acho que assim, a maternidade e a paternidade, meus pais, né? Uhum. E fez lembrar a minha filiação, né? Ah, Quando você fala, meus pais, assim, aconselhavam a gente, e tinha coisas que a gente não entendia, então só depois, mais tarde, a gente uhum, conseguiu entender, né? Então eram palavras que naquele momento não fazia sentido, mas que hoje faz todo uhum, sentido para a gente, né? aham, E a aham, gente repete isso, às vezes, com os aham, nossos filhos, porque muitas vezes a gente esquece, quando você acabou de falar, né? Porque para cada tempo existe uma palavra, para cada uhum, situação, uma forma, né? E muitas vezes a gente passa uma régua e fala tudo igual, né? uhum, Assim, na minha experiência de maternidade, eu tenho filhos bastante diferentes um do outro, né? aham, E um filho, só de olhar, ele já entende, olha, fiz errado, né? uhum, E outro filho que você fala assim, você não está vendo? Não, não estou vendo. Legal, né? Então, que aham, a gente esteja assim, sabe? É um pedido que todos os dias eu faço para Deus, né? Que uhum, me dê, assim, a sensibilidade para poder perceber, a sabedoria e o tempo para poder estar falando, não só assim com eles, né? Mas com todas as pessoas, né? E principalmente, assim, as coisas de Cristo. Porque ao longo, acho que da nossa vida, a gente é, em vários momentos, injustiçado, né? Às vezes a gente tem uma uhum, intenção e às vezes a outra pessoa tem outra intenção e tudo se confunde, né? E através, eu acho, disso tudo, e mais a sua mensagem de domingo, muitas vezes assim, não é para você fazer a justiça,
É para você entender o que é certo e errado, tá? Você ter dentro de você o que é justo, o que não é justo, entendeu? E deixar que Deus transforme tudo isso, ou em você ou na outra pessoa, né? Uhum. Então está sendo, acho que, bastante interessante fazer todos esses links todos, Uhum. tanto a mensagem quanto o estudo. É verdade, casa mesmo. Bem, Podia gravar e jogar na rede. Isso aí. mas como é, já foi sugerido isso para, né, na reunião com a DC, eles estão estudando, eles estão em reunião essa semana, que as mensagens sejam mesmo, né, para levar as pessoas mais perto de Deus. Mas eu fiquei pensando que eu estava ali no consultório do Dr. Carlos, né, a hora que ele falou que ele era shintoísta, aí eu fiquei pensando, falei, ai, nem sei direito o que é shintoísmo. Eu falei, ai, como é que eu posso ser um instrumento para ajudar, né? Eu só perguntei, mas o senhor é shintoísta? Porque ele estava falando se eu vim do shintoísmo. Eu falei que eu não vim do shintoísmo, né? E aí ele falou que ele não me deu uma resposta muito clara, não, mas é mais ou menos. Ele falou que ele segue, né, um shintoísmo. Só que ele falou, não é nada a ver com budismo. Mas como eu não fiquei pensando, eu não tenho muita informação exata sobre isso, então não vou falar, né? Não vou dar uma, né, assim, uma ofensiva assim, né? Então, aí ele mesmo falou, mas o que é mais importante não é a gente estar perto de Deus? Aí eu falei, opa, isso sim, né? Aí fiquei mais assim, na verdade, a gente tem que estar atento, talvez, às coisas que Deus quer que nós façamos, né? E tem pessoas que, às vezes, a gente já entra ferozmente, né? Vamos dizer assim, para evangelizar a pessoa, mas às vezes a gente só tem que mostrar um respeito, né? Para a pessoa perceber, né? Que é o amor de Deus. E então, naquela hora, quando ele falou isso, eu já fiquei com mais tranquilidade assim no meu coração, né? Mas fiquei pensando, ai, será que eu devia ter carregado uns folhetos, sabe? Será que eu devia dar um folheto, alguma coisa? Mas eu gostei da resposta dele, né? Da colocação dele, que o importante é buscar mesmo a Deus, né? Mesmo que às vezes a gente ache que, né, não é tão certo, vamos dizer assim, outras crenças e outras formas, né? Mas tem pessoas que conseguem chegar, né, a Deus, mesmo dessas outras maneiras. Porque, Pode assim, falar, Vini. fala comentando o shintoísmo. Às vezes, para uma pessoa que é descrente, se ela já tem um início, uma referência, já é um começo. A questão Sim. é saber direcionar, né? Uhum. E o problema, às vezes, é isso, é aquele start, né? Aquele inicial. Hoje, quando a gente fala de religião, principalmente a gente fala de evangélica, as outras igrejas criaram já uma má impressão, né? Que tudo a gente vai falar de Uhum. dinheiro, oferta, então todo mundo já fica com o receio da Uhum. dúvida, né? Então, é que nem falam assim, a gente tem que ter a capacidade de entender o outro lado, né? Para chegar e atingir no objetivo mesmo. Para, de repente, não causar não uma difamação, mas uma saturação, né? De uma coisa que ele não precisa ouvir e ainda queria até aumenta a descrença, né? Uhum. Então, é muito complexo, porque, falam assim, para vocês que estão mais ao topo, o preparo é maior, né? E esse preparo, não digo pela tua idade, tá? Mas a experiência, né? A vivência de tantos casos, às vezes de testemunho, às vezes pessoas particulares, a visão que você adquire, né? E isso que te leva a uma formação maior. Então, lógico, que nem você falou assim, um recente, ele não pode assumir um cargo porque
ele pode ter uma formação teológica enorme, mas só que é o seguinte, você tem o conhecimento, mas a experiência faz a diferença, né? Principalmente a do mundo atual, né? E Sim. quando você falou de shintoísmo, eu dei uma pesquisada, porque o shintoísmo, ele está voltado às religiões de antigamente. Então, o Japão, ele se prende muito, o budismo é o shintoísmo. Então, você tem o Confúcio, que mais tem? Você tem o budismo, né? O que mais? Da chinesa, você tem, fala muito do Confúcio, que mais? São coisas assim mais práticas, antigas, históricas, tá? Então, o que acontece? Ele, vamos supor, ele tá mais, ele faz porque ele está preso às raízes. Se você perguntar a Boas evolução, obras? se você vê a evolução, não, são assim, tradicionais. Então, tipo assim, minha família é tradicional, porque que ele é de uma idade bem mais avançada, né? Então, a cultura, e essa pessoa é meio metódica, né? Então, ele... Não, mas ele é legalzinho, eu gosto dele. Entendeu? Mas é que fica preso àquelas tradicionalistas. Por quê? Porque, assim, já vem de décadas e família, né? Gerações. Então, mas é o caminho, né? Mas você vê que nem o Takeo Monobe, né, se conhecer a história dele, ele veio de uma família de, acho que eram monges budistas, né? E ele foi expulso da família, porque o Japão lá renega, né? Quem não vai no caminho que é da tradição, né? Mas ele obedeceu, né, ao chamado de Deus. E morreu cedo, mas cumpriu, né, com o chamado. Quer ver? Eu não sei se é... Acho que Seishono é shintoísta? Não é. Eu sei que Seishono era... O Seichonoye, ele é mais voltado, assim, a aquela coisa do otimismo, sabe? Do pensamento positivo. Então, ele tem até alguns versículos da Bíblia, porque eles seguem essa postura de, né, se ter uma pensamento positivo, Então, tudo você vê pelo lado bom, né? Então, ele é mais uma filosofia do que uma religião. O Seichonoye. É o famoso lifestyle. Então, assim, a gente, na verdade, a gente tem que ter sabedoria, porque tem gente que acaba criando uma barreira mesmo, quando começa a falar, né, pregar sobre religiões, porque o nosso, não é isso a nossa intenção. A nossa intenção é que a pessoa conheça a Cristo e caminhe com Deus. Então, ela pode estar em qualquer uma dessas igrejas, pode até estar em umas seitas, entendeu? Mas ela pode ter encontrado esse caminho em Jesus, né? Então, às vezes a gente fere quando a gente fica falando que a nossa igreja é melhor, né? Então, a nossa ideia, a nossa pregação tem que ser Cristo e Deus, né? Se dentro de lá ela está conseguindo encontrar a Cristo e é Deus, então tá ótimo, né? Tem muitos que acabam tendo essa missão, né? Onde eu estou, eu tenho que ser a testemunha de Cristo, né? Essa tua visão é um grande avanço. Mas aí, às vezes, eu fico um pouco de receio, porque o oriental, ele é meio fechado, né? Sim. Ele é muito rigoroso, né? E uma vez eu lembro até quando o Binho era pastor, né? Que a gente comentou que a igreja ela poderia se tornar uma igreja velha. Por quê? Porque você estaria seguindo as tradições. A gente ia virar um shintoísta, né? Ia seguir só as tradições. Mas o que? Essa inovação, a gente ia deixar passar desapercebida, né? E aí é que nem, eu vou dar um exemplo, é que nem a católica. Ela perdeu muito terreno por causa da mesma tradição. Hoje, com essa abertura,
Né? Então, o que acontece? Ela voltou a retomar algumas partes, né? Uhum, E isso é importante, né? sim. Então, tem umas católicas carismáticas que tá com as práticas muito mais cristãs. Tá mais evangélica do que É, católica. O culto é a mesma coisa que o nosso. Né? sim. E Mas tem uma aquele vivência, né? Uma vivência muito mais maior do que muitos cristãos aí que acabam criando umas teologias esquisitas. Mas aí você viu o que aconteceu com o Padre Rossi. A perseguição, não digo uma perseguição, perseguição entre aspas, né? Que o Vaticano sondou. Então, foi tão assim sondado que achando que ele ia formar uma outra denominação, né? Uhum, E uhum. aí causou essa depressão nele, né? Nossa, coitado, né? Hoje, graças a Deus, ele está retomando, né? Com aquele ritmo assim, mas graças a Deus está bem. Né? Verdade. Mas que nós não sejamos esses julgadores, né? Assim, excessivamente críticos, porque tem no nosso meio, né? Tem. Pessoas excessivamente críticas, mas que possamos ter esse equilíbrio, né? Saber julgar de uma forma sensata e principalmente deixar Deus falar, né? As coisas que nós precisamos também melhorar, né? E mudar. Mas amém. Tem sido uma caminhada gostosa com vocês nessas descobertas, porque para mim também tem sido descobertas. E tem hora que é difícil a gente falar, ai, Senhor, me examina, né? Tipo, trata com aquele meu pecado. Mas é que Deus possa, né, trabalhar conosco aqui na terra para que a gente não tenha problema para entrar lá no céu. Alguém quer falar mais alguma coisa? Será? Não? Então tá. Deus, muito obrigada por essa riqueza que tem sido não só estudar o Sermão do Monte, mas também esse compartilhar das vidas de cada um, as experiências e as descobertas que o Senhor tem dado para as nossas vidas. Continua a sondar nossos corações, ajudando-nos a abrir mesmo aquilo que precisa ser tratado, que precisa ser melhorado nas nossas vidas. E que nós tenhamos essa ousadia de proclamar essas verdades para aquelas pessoas que estão precisando, que a gente tenha essa sensibilidade, percepção, que a gente tenha essa disposição e esse amor, ó Deus, uns pelos outros. Nós te pedimos, ó Deus, ser com a nossa igreja, nesse tempo da pandemia, esteja nos direcionando, mostrando a tua vontade para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.